Olá, boa noite, graça e paz esteja sobre a sua vida e de sua família. Estamos, para a honra e glória do Senhor, mais uma vez reunidos com o estudo das mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre Atália, essa mulher que realmente passa um pouco despercebida na Bíblia, mas que faz uma diferença enorme na proposta de vida de Jesus Cristo. Vamos orar antes e clamarmos a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um que vai assistir esse culto, Pai. Esse estudo, esse momento de oração, esse momento de comunhão. Paizinho querido, que cada um seja cobertado com o teu precioso sangue. Abre os olhos e os ouvidos espirituais, para que cada um aprenda mais e mais de ti. Seja o nosso convidado de honra, entra nos corações e nas casas, Pai, e desperta aqueles que estão adormecidos, aqueles que estão cegos, Pai, para que eles possam querer e aceitar mais da Tua verdade e da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Priscila! Oi, Priscila, Marcelinha, Larissa, Kátia. Eu tive problema, eu comecei a gravar a primeira live, tive problema, tivemos que recomeçar, ok? Então eu vou agilizar aqui para a gente ir um pouquinho mais rápido e não atrasar, que eu sei que cada um tem uma programação, amém? Vamos voltar um pouquinho numa mulher assim que ela é bem famosa na Bíblia, a Jezabel. Jezabel, nós vimos que ela é manipuladora, ela é centralizadora, ela gosta das coisas do jeito dela, ela é egoísta e ela é muito, assim, ela é aquele tipo de pessoa que ela não aceita não como resposta. E nós vemos que Jezabel e Acabe têm 3 filhos que são citados, os nomes deles na Bíblia: Atália, Jorão e Acasias. São 3 filhos que Jezabel e Acabe tiveram juntos, mas Acabe, com suas concubinas, ainda teve mais 70 filhos. A descendência não era pequena, mas esses 3 têm o nome citado na Bíblia. E vemos aqui que o primeiro filho, que eu vou colocar assim, que foi assim que Acabe faleceu, Acasias assume o reinado, mas ele fica por um tempo bem curtinho e ele cai da janela. Ele chama um profeta de Baal para falar se ele iria viver ou não. Acaba que vem Elias e mostra para ele que ele não vai viver e ele morre. No lugar dele, então, assume o segundo filho, que é Jorão. Jorão, por sua vez, ele começa a reinar, também não é um reinado de muito tempo, e Jeú vem numa batalha e acaba matando Jorão. É tanto nome, e eu espero que vocês consigam guardar todos quanto eu, viu? Mas o meu tá guardado no papelzinho aqui. É muito nome, muito parecido. Mas ela também tinha uma menina. E o livro que eu falei no estudo sobre Jezabel, criança vê, criança faz. Criança copia tudo que os pais fazem. Todos os exemplos que os pais vão dar para os filhos, a criança vai aprender. Vemos que Jezabel não é uma mãe presente, até porque não fala dela como mãe, fala dela como rainha. E Atália, ela se casa também por um contrato, por um momento assim de aliança entre um país e outro, um lugar e outro, uma nação e outra, um reino e outro. E ela se casa com Jorão de Judá. Vamos lá, ela tinha um irmão que se chamava Jorão e ela se casa com um Jorão também. Mas esse era filho de um rei que servia a Deus. Mas em toda a família sempre vai aparecer um ou outro que vai falar assim: não, eu assumo o papel de tentar salvar a família e fazer essa aliança. E Jorão de Judá casou-se com Atália. Só que vamos lembrar bem, ela teve uma ótima professora.
Ela ia com a mãe dela, ou se não ia, ela prestava atenção quando a mãe dela ia fazer os sacrifícios a Baal. Ela ia junto com a mãe, ou acompanhando e observando, de longe que fosse, mas ela via quando se reuniam os profetas de Baal, os ídolos de Baal, e ela se casa e vai para Judá, um lugar onde se honrava ao Deus verdadeiro. Ela se casa e por um tempo ela fica ali meio que adormecida. Mesmo assim, aos pouquinhos ela vai implantando a idolatria a Baal. Só que o marido dela, então lembra bem, ela teve uma infância complicada. A ausência de mãe, a ausência de pai, e o exemplo que ela deu foi de uma mulher que lutava pelo que queria e não importava acima de quem ela passasse. Estava tudo certo. Atália se casa, mas o marido dela não vive muitos anos. A Bíblia relata, e alguns estudiosos também, que ele viveu aproximadamente 40 anos, mas não fala do que ele morreu. Assim que ele vem a falecer, quem assume o reinado é seu filho Acasias, que é o mesmo nome do seu irmão. Por isso que eu tive que fazer umas anotaçõezinhas aqui, porque começou a dar nó. Então ela tinha um irmão que chamava Jorão e outro que chamava Acasias. Aí ela se casa com um homem chamado Jorão e coloca no filho o nome Acasias. São nomes comuns. Hoje em dia nós vemos muito Mateus, nós vemos muitos Lucas, Davi. São nomes de tempo, de moda. E ali era o nome que estava em alta, ok? Atália é um nome que eu acho muito bonito. Inclusive ela tem um significado muito bonito. Mas o que eu vejo é que essa mulher, além de tudo, ela fica viúva muito nova. E o filho dela assume o lugar do pai. Mas o que aconteceu? Jorão, irmão, foi morto por Jeú. Assim como Acabe foi morto por Jeú. Porque o Senhor mandou que Elias ungisse Jeú para acabar, exterminar com a família de Jezabel, com aquela descendência. E eu achei muito legal isso aqui, porque assim a gente vai vendo que você vai estudando, você vai pegando uma parte e outra, e você fala assim, Deus, como o Senhor é perfeito. Ungiu Jeú e ele virou um gigante. E ele realmente vai ali, e ele não só mata os filhos legítimos, os filhos que estão ali com o nome citado na Bíblia, como ele também vai com os homens dele e mata os 70 filhos de Acabe. Então, talvez a mesma unção que tinha sobre Elias ali, de ter poder, força nos braços para matar os profetas, vem sobre Jeú. E Jeú também mata a descendência de Acabe e Jezabel. Não só os filhos, mas o que tinha também, ele acaba, extermina com a geração de Jezabel. E Atália permanece viva. Quando seu filho, Acasias, é morto por Jeú, ela então assume o lugar dele. Detalhe, quando ela estava casada, ela ficava por trás manipulando as coisas. Quando ela fica viúva, o filho dela assume o poder e ela consegue ficar por trás dele, orientando tudo o que ele tem que fazer, dando a dica daquilo que ele deve fazer ou não fazer. Ele é filho de quem? Da Jezabel. Ela é uma mulher que está à frente do seu tempo, uma mulher autoritária, uma mulher mandona, uma mulher que está ali determinada. É isso que nós estamos vendo, ok? Atália, então, ela assume o reinado, só que ela não é considerada uma rainha, ela é considerada uma regente. O que significa uma regente? É aquela que fica no lugar até que apareça um novo rei que seja da descendência. Ou seja, ela é uma provisória, uma estagiária provisória, ok?
ela passa ali e ela então detona. Levanta altar a Baal, chama os profetas de Baal, começa com os sacrifícios, começa com a idolatria. E aquele povo era temente a Deus. Mas de repente eles se veem numa situação que eles não podiam mais adorar o Deus deles. E eles começam a se sentir sufocados, aprisionados. Só que a Atalha não para por aí. O que ela faz? Espera, se existe a possibilidade de vir alguém para assumir o meu lugar, olha só, o meu lugar, então o que eu tenho que fazer? Eu vou mandar matar todos aqueles que são descendentes do meu marido. Se o meu filho morreu, eu mato todos os que são descendentes do meu marido, que era o rei. Meu filho já morreu também. E eu vou ficar nesse lugar porque não vai aparecer outro para me substituir e roubar o meu lugar. Nisso ela tem a coragem de mandar matar todos os seus netos. Todos os seus netos, presta atenção. A gente sempre fala que é difícil para uma mãe largar um filho, tratar mal um filho. O que dirá uma avó tratar mal um neto? Mas o que ela faz? Ela manda matar os próprios netos, sangue do sangue dela, pelo simples fato de que ela queria dominar. Dominar. Simples assim, eu quero mandar em tudo e eu não preciso de nada e nem de ninguém. E presta bem atenção, ela está sozinha, sem família, sem apoio do povo e com os próprios soldados respeitando suas ordens apenas pelo fato de ela estar ocupando aquela cadeira. Então, além de ela ter tido uma infância difícil, uma mãe problemática, um casamento falido, porque ela nem casou por amor, ela casou por um contrato, por uma aliança comercial, um filho que também morre precocemente e ela está sozinha. A única coisa que ela quer é destruir toda a descendência do marido. E isso, você vai prestar atenção que esse marido é rei em Judá. Em Judá, de onde sai o leão da tribo de Judá. O que significa Judá? Ele era específico, era um lugar, o Senhor deixou várias colocações assim, para cada tribo, uma atividade, e ali em Judá era o lugar onde se formavam líderes, também era o lugar onde se tinha os médicos, então eles se especializavam naquilo, médicos, enfermeiros, sei lá, se naquela época terapeutas, massagistas, mas enfim, era ali que tinha o lado cultural e clínico. E nós vemos então que o que ela quer é acabar com a descendência de Davi. Ou seja, ela está sendo instrumento de Satanás para acabar com a semente de Jesus. Porque o Senhor profetizou, o Senhor falou, o Senhor determinou que aquele povo é daquela raiz de Davi que nasceria o Salvador. E nós vamos ver que passa por um, passa para o outro, e 14 gerações depois de Davi chega Jesus. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Uma mulher que para ela só estava defendendo o canto dela, defendendo aquela cadeira, defendendo o reino que ela sentia ser dela. Aquela mulher que não tinha nada na vida, ela não teve carinho, ela não teve afeto, ela não teve amigos, ela não teve nada, mas ela queria então para ela o trono, porque tendo o trono ela teria poder, ela teria condições de dar as ordens, ela teria condições de determinar o sim e o não. E ela então, por esse egoísmo, por essa coisa do querer, ela acaba sendo instrumento de Satanás. Só que quando ela mandou matar todos os seus netos, uma mulher chamada Jeoseba, que nome lindo, dá para você colocar na sua filha, Jeoseba,
que era casada com o sumo sacerdote Joiada, também dá para colocar no seu filho. Eles escondem um dos netos, que é Joás, uma criança que deveria ter por perto de 1 ano, mais ou menos, e eles escondem no templo. Essa criança é escondida no templo de adoração a Deus. Ali dentro, a Atália não ia entrar. Ali dentro, ela não ia se preocupar em pôr os pés dela. Nesse período de 6 anos, que foi o período que essa criança ficou escondida ali, e foi crescendo, e imagina que uma criança sendo criada por um sumo sacerdote aprendeu verdadeiramente a amar a Deus. Enquanto isso, ela continuava sozinha, dando suas ordens, seus mandos e desmandos, fazendo toda sorte de maldade para o povo e dentro da nação daquele povo de Deus. Atália, confiante de tudo que ela estava fazendo e que ela estava por cima do poder, ela dá uma acalmada. Ela para de perseguir um pouquinho, de ficar tão de olho, porque ali ela já tinha feito o estrago que ela tinha que fazer. Só que ela esqueceu que Deus não fala uma coisa que Ele não vá cumprir. E se Ele disse que da descendência de Davi nasceria o Salvador, Ele cumpre. E nós vemos então que essa criança, quando ela completa 6 anos, Joiada levanta os homens do exército, chama aqueles homens e fala assim: olha, eu quero apresentar para vocês essa criança se chama Joás e é o filho de Acasias, que morreu. Ele é o herdeiro do trono. E nisso, ele coloca guardas para tomar conta do menino e tal. Só que nisso, eles começam a adorar, as pessoas começam a se aproximar, fazer barulho, e ela escuta. No que ela escuta esse barulho, ela vem para lá e assim, tipo, o que é essa bagunça? Eu não quero nenhuma revolução aqui dentro. Vou chamar o exército, vou acabar com vocês. E dentro do templo, dentro da casa de Deus, ela entra para escorraçar com todo mundo. E ela faz uma coisa que eu achei assim demais. Ela rasga as vestes e fala assim: traição, eu estou sendo traída. É fácil para ela dizer que ela está sendo traída, quando na verdade ela traiu primeiro. E eu comecei a observar alguns pontos bem interessantes. Joiada então chama os homens do exército, o capitão do exército, e fala assim: tire ela daqui de dentro, e mate-a. Ela é levada então para o seu reino, para sua casa, e ali na porta da entrada dos cavalos matam a Atália. Ela é morta, ela é aniquilada. E ali acaba parte de toda pessoa que era idólatra. Mas não para por aí, tem uma história maior. Ainda vão matar todas as pessoas que servem os profetas de Baal. E com isso vai ser feita uma limpeza geral e aquele povo volta a adorar a Deus. E a Atália nos ensina tanta coisa importante para nós como seres humanos, não só para nós como mulheres. Como mulher eu posso dizer para você, ela ensina que nós não devemos ser assim, ponto. Mas nós como cristãos, a gente tem que aprender uma coisa, que é muito, muito, muito importante. Algumas pessoas se dizem cristãs, algumas pessoas colocam lá a carteirinha de cristã, usa até o brochinho escrito a função que ocupa dentro da igreja, pastor, pastora, diácono, presbítero, recepcionista, eu não sei, mas está ali com o crachazinho. E aí eu vejo que muitos deles ainda estão exercendo as coisas que essa Atália fazia. Manipulam,
Quantas vezes que nós não vemos famílias, um manipulando o outro para ficar com a herança, para ganhar mais carinho do pai, da mãe. Quantas coisas que nós não vemos nesse sentido. E vemos aqui que assim como a Atália, que ela era literalmente uma serva de Baal. Mas nós vemos também entre o povo de Deus, pessoas que são sem escrúpulos, pessoas que são vaidosas demais, querem estar no lugar de destaque e querem ser praticamente idolatradas. Temos muitos pastores que querem ser idolatrados, que dizem que o povo tem que beijar seus pés, pegar seu lenço suado, que tem que... Eu prefiro nem entrar nesse detalhe, porque é muito triste nós vemos o que as pessoas fazem com o nome de Deus. É muito triste nós vermos o que as pessoas fazem em nome de Deus e que não tem nada a ver com Deus. Seriam esses os profetas de Baal? E nós vemos aqui que Atália, ela era inteligente, mas ela usava a sua inteligência para o mal. E nós estamos vendo muitas pessoas que estão usando a sua inteligência, levando a palavra de Deus, mas de uma maneira que acaba sendo para distanciar o povo da presença de Deus. Ela nos dá exemplos fantásticos de coisas que acontecem bem ao nosso lado. Ela tinha inclusive um instinto assassino. E quantos líderes, quantos reis e rainhas que hoje não têm um instinto assassino e nem sabe o que está fazendo, mas vem e começa de cima do altar, ou então na hora da oração, através de falsas profecias, dizer assim: olha, você não serve para nada. Se você sair, tem 20 para entrar no seu lugar. Tudo isso são coisas que a pessoa se fere, se afasta muitas vezes da igreja e acaba consequentemente se afastando de Deus. As pessoas, no começo da quarentena, foi fácil todo mundo ficar ali assistindo live, fazendo tudo certinho. O tempo passou, já passou de 1 ano que nós estamos vivendo isso. E muitos acabaram se distanciando sim de Deus. Eu levantei um jejum essa semana e a minha pergunta é: será que todos conseguiram entrar nesse propósito do jejum? São coisas que nós estamos vivendo. Eu ouvi uma pregação várias pregações falando sobre o dia 30, que hoje haveria mortes, que o cavaleiro viria da morte, que a gente tinha que ungir os umbrais das portas, que a gente tinha que tomar cuidado porque pessoas cairiam mortas pelas ruas. E eu fiquei analisando e eu falei assim: Deus, até onde vai uma profecia dessa? A Bíblia não fala desse jeito. A Bíblia explica que nós não sabemos nem a hora e nem o dia. Nós não temos como saber se é dia 30, 31, em dezembro, em janeiro, daqui 50 anos, nós não temos como saber. Assim como a Bíblia diz que haveriam muitos falsos profetas. Quando eu levantei o jejum, quando eu falei sobre o jejum, eu não tinha ouvido esses áudios ainda. O que acontece? Semana que precede a Páscoa, e nós então levantamos um jejum para que haja arrependimento da casa de Deus, arrependimento. E também aconselhei que as pessoas ungissem sim os umbrais das portas, como nós fazemos todos os anos. E também perguntei quem gostaria de participar da ceia, da Santa Ceia do Senhor. Todas coisas pequenas, mas que faz toda a diferença. A Thalia estava vivendo um momento ali que ela queria só reinar, só ter poder, porque a vida inteira ela ficou em segundo plano e ela queria estar em primeiro plano. E isso também tem acontecido dentro da casa de Deus.
Muitas pessoas querem estar no cargo, quer estar ocupando o título, quer usar o brochinho, o crachazinho, mas não quer ter comprometimento com Deus. Então ela me traz uma lição preciosíssima. Eu sempre falo para as mulheres, mas hoje eu quero falar para a igreja. Ela me traz uma lição preciosíssima. Ela manda matar a própria família dela. Então nós como cristãos temos que lembrar uma coisa: atalho na nossa vida, jamais. Nós temos que trazer vida para quem faz parte do corpo de Cristo. Nós temos que dar palavras de esperança, nós temos que dar palavras de amor, de incentivo. Muitas vezes nós vamos ter que engolir sapo, sim, porque talvez não é a hora daquela pessoa ouvir e a gente vai falar com ela quando ela estiver melhor. Mas a verdade é uma só: povo de Deus, acorda. Atalho não tem que estar na nossa vida. Ambição, egoísmo, manipulação, poder pode levar à ruína. E o que aconteceu com ela? Ela foi morta. Ela foi morta. Sabe por quê? Porque os sonhos de Deus não morrem. Mas os sonhos de Baal são mentiras, enganos de Satanás. E as pessoas que querem o poder, as pessoas que querem estar ali à frente das coisas e dizerem assim: uau! Eu tenho, eu sou, eu posso. Quando você está muito alto, o tombo normalmente é pior. A altura da onde você está pode te levar à ruína. Aprende isso. Aprende isso, que o caminho da sua salvação é a humildade. É se ajoelhar na presença do Senhor. A Thalia nos ensina que tudo que você tenta fazer com a força do seu próprio braço, sem consultar a Deus, pode ser a sua destruição. Aprendi isso com ela. Mas eu também aprendi uma coisa assim fantástica, e eu quero que você guarde isso no seu coração hoje e sempre. Tudo que for se opor a Deus, tudo que for oposição à vontade de Deus, tudo que trouxer morte espiritual, tudo que não estiver no projeto escrito pelo Senhor, vai morrer, vai se acabar. E aquilo que está nos planos do Senhor pode demorar, pode ter um monte de coisas que vai atrapalhar. Pode haver situações de dor, de sofrimento, pode até acontecer de você falar assim: eu vou dar um tempo porque eu não consigo mais, eu estou aqui, mas eu fui ferido demais, eu sofri demais e eu não quero mais isso para mim. Você está adiando o projeto de Deus, mas ele vai se cumprir. Observe essa criança com 1 ano de idade. Quem que cata uma criança de 1 ano de idade no colo e fala assim: ei, príncipe, você é dono de tudo isso daqui, príncipe? Quem que faz isso? Tudo bem que os reis e rainhas seguram seus filhos e dizem assim: ai, meu príncipe, mas quem que vai pensar em colocar uma criança de 6 anos para assumir um trono, 7 anos? Quem que vai fazer isso? Mas se o Senhor colocou na vida daquela criança um sumo sacerdote, uma mulher que praticamente o adotou, e dessa mulher eu vou falar semana que vem, que você vai saber quem é ela. Essa mulher adotou esse bebê e criou com amor, e criou com cuidado, com zelo, instruindo essa criança nos caminhos do Senhor. Essa mulher, ela vem de uma geração que ela poderia ser igualzinha à Thalia. Ela poderia ser igual, mas ela não foi. Ela foi uma mulher temente a Deus. Porque mesmo que você tente destruir alguém que é de Deus, ou mesmo que você se sinta destruído, o Senhor vai cumprir os seus propósitos. Aquela criança precisou esperar 6 anos para assumir o trono.
Ela teve que dar uma pausa na vida. Ele teve que ficar escondidinho no cantinho dele para não ser morto. Muitas vezes eu e você vamos ter que ficar em silêncio, reclusos. Vamos ter que nos fingirmos de morto. Sabe aquela... Não vou falar nada? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário se fingir de tolo para confundir os tolos. Às vezes é necessário sair de cena para que nós possamos crescer como esse menino cresceu. Às vezes é necessário sair de cena para tratar as nossas feridas, para curar aquilo que ficou enfermo dentro de nós, para limparmos e cancelarmos os gatilhos que ativam as nossas dores. Às vezes é necessário isso. E a Thalia nos ensina isso. Ela nos ensina o que acontece com quem faz o mal. E esse bebê, ele nos ensina que Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Sejam eles aquele propósito de reinar, seja ele o propósito de construir, seja o propósito de falar, seja o propósito de abraçar, mas tudo vai se cumprir. E nenhum de nós nascemos sem um propósito. Nenhum de nós nascemos pelo simples fato, nasceu, tem mais um aí para sugar o ar da população. Não, os filhos de Deus nascem para fazer a diferença. E a minha pergunta para finalizar esse estudo de hoje: você tem feito a diferença? Você está vivendo o momento do menino em fase de crescimento, de aperfeiçoamento, de cura? O que você tem feito da sua vida? Seja lá em que estágio você estiver, eu profetizo que você não é descendente de Thalia. Você não faz parte do exemplo que Thalia nos deixa, mas você faz parte do testemunho de Joás. Joás vem da geração dele, nasce Jesus, o leão da tribo de Judá, o Cristo. E você? Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte do trono da graça. Você faz parte de preparar o caminho para que Jesus volte. Esse é o seu desígnio, essa é a sua meta e é isso que o Senhor sonhou para você. Se errou, peça perdão. Se está ferido, consolo, peça cura. Peça que o sangue de Cristo venha limpar o seu coração. Mas tenha uma certeza: os sonhos de Deus para a sua vida jamais vão morrer. E querendo ou não, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Aquela criança estava ali indefesa. Como pode uma mulher olhar para ele e falar assim: não, esse eu vou resgatar porque está fácil. Cata, pega sua babá que estava ali tomando conta daquela criança e leva os dois e esconde no templo. E essa mulher toma a posição e depois ela fala com o marido, porque foi aquela matança, não dava tempo de ter uma discussão familiar. E o marido olha para aquela criança, concorda com a esposa e também assume a educação daquela criança. Então entenda uma coisa: independente do que você passou, independente do que você viveu, Deus está colocando cura na sua vida, no seu caminho. E talvez você nem vai perceber. Você sabia que a gente muitas vezes não percebe que nós estamos sendo curados, tratados, amados, restaurados? Sabe por quê? Para o bebê tomar uma mamadeira e ter alguém segurando pela mão para aprender a andar, era algo normal. Ele não sabia o que significava tudo aquilo. Mas aos 6 anos ele assume algo que também para ele era meio perdido ainda, porque 6 anos não tem essa maturidade, mas ele teve instrução, teve pessoas que foram instruindo ele. O que precisava era a presença dele. E eu quero te contar, se você está nesse lugar aí, escondido debaixo das asas do Altíssimo,
pode ter certeza que aos pouquinhos você está aprendendo a engatinhar, está aprendendo a andar e vai sim tomar o seu lugar de honra. Amém? Você crê nisso? Você concorda que o que Deus tem para você ninguém pode tirar? Qual a sua opinião? Eu sei que o que Deus tem para mim ninguém pode tirar. Essa noite eu tive assim umas conversas boas com ele, sabe? E ele falou comigo. Poucas pessoas sabem de algumas partes da minha vida. Mas essa noite Deus mostrou para mim. Através de um sonho, mas um sonho que me fez acordar às 4h20 da manhã. E eu tinha conseguido dormir quase 2h30. 4h20 da manhã. Eu acordei porque eu tive esse sonho. E nesse sonho, Deus mostrou para mim que aquilo que tinham tirado de mim estava sendo devolvido através da lei. No meu sonho tinha até uma advogada que trabalhava. Mas eu entendi, porque era uma coisa do mundo espiritual, era uma coisa que é do meu passado e que assim foi levado. E Deus disse assim, é seu e ninguém tira. E eu tomei posse dessa palavra. Eu não consegui dormir mais, claro, né? E daí eu acordei e fiquei lá agradecendo a Deus das 4h30 até as 7 horas, a hora que nós levantamos. Eu fiquei na cama adorando a Deus e agradecendo. Entenda uma coisa, os sonhos de Deus não morrem jamais e você é herança de tudo isso. Amém? Glória a Deus, né? Eu quero orar por você agora. Senhor, olha agora para esse homem, essa mulher que está nos ouvindo, Senhor. Revela-te a eles. Senhor, eu não sei em que estágio essa pessoa está vivendo, em que momento de sua vida ele está vivendo. O que eu sei, Senhor, é que nós temos a escolha de sermos como Atália e matar todos ao nosso redor com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos e desprezos. Mas também podemos ser, Pai, como Joás. Uma criança que se entrega nos teus braços, Pai. Para que o Senhor nos ensine a engatinhar, a andar, a se portar, a perdoar, a seguir em frente. Nós temos essa escolha, Pai. E eu te peço, olha agora para quem está me ouvindo e vê o seu coração, porque o que sai da sua boca, Pai, muitas vezes é engano até para ele mesmo. Mas sonda o que está saindo do seu coração. Vê o que tem dentro desse coração, Pai. E se ele disser, Senhor, eu quero ser como uma criança. Eu quero ser como uma criança, Pai. E te amar, e te adorar, e te servir. Eu quero ser como essa criança, Senhor. Pega seu filho nos braços, Pai. Fortalece. Tira desse lugar de canseira, de desânimo, de medo, de pequenez, Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Pai. E mesmo que o seu filho esteja caindo no engano de seguir os caminhos de Atália, eu repreendo agora e eu determino que essa pessoa é livre para ser feliz, para ter amigos, para ter família. Eu repreendo esse espírito de Atália da vida de cada um e eu determino, Pai, que essa pessoa só fará o bem, só fará aquilo que aprove ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que essa vida é totalmente consagrada ao Senhor, é abençoada em tudo que faz, é abençoada em tudo que fala. Senhor, em nome de Jesus, prepara o caminho, prepara o lugar, prepara o momento, prepara as pessoas, porque eu sei, Deus, que os teus sonhos não morrem. Então, Paizinho querido, lança sobre essa vida o amor que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Lança sobre essa vida
a tua unção de renovo, a tua unção, Pai, de provisão, a tua unção de multiplicação, Senhor. Multiplicação em todas as áreas. Porque não é fácil nós servirmos a Deus quando tudo está desabando ao nosso redor. Por isso eu coloco diante de Ti cada vida e seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu fiz uma ministração um pouquinho menor, mas eu acho que deu para vocês entenderem muito bem quem era a Thália. Semana que vem nós vamos estudar sobre essa mulher, Jeoseba, que foi quem resgatou o menino. Não perde, são nomes que passam tão despercebidos na Bíblia, mas você vai aprendendo mais um e mais um. E até nós terminarmos isso, que eu creio que nós vamos terminar lá para o final do ano só, você vai ter um arsenal de informações. Eu aconselho realmente você a pegar um caderno e começar a anotar todas, tá? Nós começamos em Eva. Se você não encontrar no YouTube, você vai encontrar no meu Facebook, na página da Comunidade Cristã Shekinah. E quando você assistir, tanto no YouTube quanto no Facebook, curte e comenta, para eu saber que você está lá. Eu comecei, alguns meses atrás, a anotar o nome de quem dá os seus comentários. E eu olho e entrego para o Senhor esse nome, para que essa pessoa seja cobertada pelo sangue de Cristo. Ah, mas você... Ah, porque pastora... Não, eu sou filha de Deus. E eu apresento para Ele... Desculpa. Live ao vivo é isso. E eu apresento para o meu Pai o nome das pessoas que estão fazendo parte desse estudo, para que Ele possa abrir o entendimento e o coração, para que essas pessoas aprendam cada vez mais a sua palavra. Eu sei que está sendo lento, mas esse estudo é preciosíssimo. Eu, se fosse você, não perderia um sequer e anotaria tudo. Você vai ter um material completo. Amém? Desejo a todos... Deixa eu ver se tem alguém que entrou. Eu vou ter que abrir de novo, porque não atualiza as informações antes de eu fechar aqui. Vamos ver se eu consigo entrar. Alguém que eu não cumprimentei. Se eu não te cumprimentei, me perdoa, porque às vezes não carrega mesmo. Vamos ver aqui. Sidney e Lúcia, que saudade de vocês! Amei a foto que vocês colocaram agora, tá? A mesma carinha de antes, não mudou nada. Que saudade, que saudade. Vou dar só uma olhadinha, voltar aqui. Ver se eu consigo, né? Não, não consigo voltar. Tá? O pastor deu uma cochichada aqui pra mim, que ele viu que o Marcos Bueno estava assistindo. Marcos, um abraço pra Cléia e pros meninos também. Deixa eu ver. Stephanie, cumprimentei. Kátia, Larissa, Marcela, Marcos Bueno, Michela. Ô, Michela, depois de todo o serviço conseguiu entrar? Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, Priscila, abençoe todo mundo, até as mulheres. Tá certo, tá certo. Para vocês que ficaram comigo até agora, que Deus abençoe não só esse finzinho de noite, como a sua vida, da sua casa, da sua família, e que não haja falta de nada. Em nome de Jesus, amém. Um beijo grande no coração de cada um de vocês.